Nesta aula vamos tratar do pâncreas, especificamente o pâncreas endócrino, e o pâncreas tem também uma parte exócrina. Então, nesse primeiro desenho, aparece aqui para ver o pâncreas endócrino, ele é composto pelas ilhotas de Langerhans. Então, aqui no lado esquerdo aparecem as células exócrinas, que tem a ver com a parte exócrina do pâncreas, produção de enzimas digestivas, e aqui no meio aparecem então as ilhotas de Langerhans, que tem as células endócrinas. Do lado direito, então, temos representados diferentes tipos de células que produzem hormônios no pâncreas. Então, as células alfa, que estão em amarelo, que produzem glucagon, as células delta, que estão numa cor mais escura, produzem a somatostatina, e as células beta, que produzem, então, a insulina, uma cor mais em torno de bege, mais ou menos. Insulina. A insulina é o hormônio mais famoso do pâncreas. O que ela faz? Com relação aos carboidratos, promove uma diminuição da glicemia. Como? Inibe a fosforilase, que é uma enzima que promove a quebra do glicogênio para a liberação de glicose. Aumenta a entrada de glicose nas células hepáticas, musculares e adiposas, seja do sangue para essas células. Principalmente, inibe a gliconeogênese, ou seja, a produção de mais glicose, aumenta a síntese de glicogênio, então entrando glicose na célula, aumenta então a produção de glicogênio para armazenar. E ativa transportadores de difusão facilitada de glicose, justamente para haver a entrada de glicose na célula. E por que é importante a regulação da glicemia? Porque a glicose é a única fonte energética para o cérebro, retina e epitélio germinativo das glândulas. Baixos valores não tem nutrientes para essas células, a pessoa pode até desmaiar em função disso, de uma hipoglicemia. E se a glicose está muito alta, pode provocar alterações nas células por perda de água por osmose, o sangue ficaria muito concentrado. Aqui nós temos então alguns desenhos, mas ao alto à esquerda aparece na ausência da insulina, a glicose não pode entrar na célula. Então temos a glicose, o receptor de insulina não está ocupado, aqui temos uma célula muscular esquelética ou célula adiposa, e aqui na vesícula tem o transportador GLUT4, que é o transportador de glicose, ele não está na membrana. Então, agora, aqui logo abaixo, à esquerda, nós temos um hepatócito numa pessoa alimentada. Então, o que aconteceu aqui? A quantidade de glicose no sangue após a alimentação é alta, tem então a liberação da insulina, a insulina se liga no receptor, e temos então aqui a ligação do transportador GLUT2 para fazer então a entrada da glicose por difusão facilitada. E a glicose aqui dentro, ela é convertida, recebe um fosfato, fica em glicose 6-fosfato, permitindo então que continue a haver entrada de glicose por difusão facilitada. E do lado direito, em cima, temos aqui baixa insulina, o hepatócito na pessoa em jejum. Então, no caso aqui, o mesmo transportador promove o quê? Uma difusão facilitada para sair do hepatócito e ir em direção ao sangue, porque a glicemia está baixa, como aparece no desenho. Outras ações da insulina. A insulina também promove uma redução da lipemia, ou seja, o nível de lipídio no sangue, porque aumenta a síntese de lipídio no fígado e reduz a ação de lipase nas células adiposas. Proteínas, no caso seria os aminoácidos, reduz aminoácidos no sangue. Então, aumenta o transporte de aminoácidos no sangue, aumenta a produção de proteínas e diminui a quebra de proteínas. E diminui também a gliconeogênese, ou seja, reduz a utilização de aminoácidos para a formação de glicose. Então, vejam que a insulina, ela tem como ação promover a entrada de todos os nutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas. Essa é a ação geral da insulina. No crescimento, tem uma ação sinérgica com o hormônio de crescimento, porque para o hormônio de crescimento, digamos, ele vai agir promovendo a liberação dos fatores semelhantes à insulina, que vai promover o crescimento. Para haver, por exemplo, o crescimento de células, precisa ter proteínas. Então, como a insulina promove a entrada de aminoácidos e formação de proteínas, facilita o crescimento. Secreção da insulina aumenta com o aumento da glicemia,
ou aminoácidos e ácidos graxos no sangue. Veja que ela promove o que? A retirada desses, tanto de glicose como aminoácidos e ácidos graxos do sangue. Então, se eles aumentam o sangue, promove aumento de secreção de insulina. O que eles fazem? Eles inibem canais de potássio sensíveis ao ATP, promovendo então a despolarização da célula beta, que é quem secreta a insulina no pâncreas. A abertura de canais de cálcio voltagem dependente é o retorno da insulina. A liberação de gastrina, colecitocinina, secretina e peptídeo inibidor gástrico também estimulam a secreção de insulina. O que são esses? São hormônios que são liberados quando o alimento entra no trato digestório. Então, já tem a secreção de insulina, porque o corpo está se preparando para absorver a glicose, ou para armazenar essa glicose que vai ser absorvida ao longo do trato digestório. A secreção da insulina diminui com o exercício, porque o exercício tende a consumir glicose e diminuir a glicemia. Então, atletas treinados, por exemplo, têm uma baixa necessidade de insulina. Eles utilizam mais gorduras para a produção de energia. Alterações na secreção. Uma delas é a diabetes mellitus. Recebe esse nome pelo seguinte: diabetes significa perda de líquido pela urina, ou seja, diabetes quer dizer que está havendo um aumento da eliminação de urina. Mellitus porque antigamente não existiam aparelhos para medir a glicose, né? Então o médico ou a pessoa que estava tratando do paciente fazia o quê? Tomava um golinho da urina para ver se tinha gostinho doce. Se tivesse um gostinho parecido com mel, então o problema era o diabetes mellitus. Então é o que? Uma hiperglicemia. Então temos uma o que? Poliúria, ou seja, perda excessiva de líquido pela urina. Polidipsia, muita sede, porque está perdendo água. Polifagia, mais fome, por quê? Porque está perdendo glicose. Né? Perda de peso, redução do processo anabólico. Então está em perda de peso porque os nutrientes têm mais dificuldade de entrar na célula. E a acidose devido à formação de ácidos graxos, já que eles são armazenados, ficam no sangue, então formam cetoácido. Dois tipos de diabetes mellitus. Tipo 1 envolve destruição autoimune das células beta, e aí então a pessoa era dependente de insulina, é mais característico em pessoas jovens, diabetes juvenil. Então a falta de insulina, isso pode ser resolvido com a injeção de insulina. O tipo 2 é não dependente de insulina, é o diabetes adulto. Então, no caso, há uma resistência à insulina. A pessoa pode até produzir insulina, mas a insulina não está tendo efeito. Então, nesse caso, não adianta muito a injeção de insulina. O exercício pode melhorar a resposta à insulina, mas os níveis sanguíneos devem ser acompanhados, né, para evitar reações adversas, uma queda muito grande na glicose ou algo semelhante, glicose sanguínea. Aqui temos uma representação do tempo após a ingestão oral de glicose, né? Uma pessoa em jejum, e aqui a glicose plasmática. Veja que numa pessoa normal, né, no jejum, tem esses níveis aqui de glicose, abaixo de 100. Né? Após a ingestão de glicose, veja que há um aumento dos níveis plasmáticos de glicose e depois eles voltam àquele nível de jejum 2 horas depois. O diabético, ou seja, que tem problema, pode ter problema ou na secreção da insulina ou no efeito da insulina, a ingestão de glicose aumenta a glicose no sangue e vejam que ela fica alta, né, ao longo de 2 horas. Ela demora muito para baixar. Aqui temos um esquema bastante complexo, mostrando diferentes ações aqui, né? Quando não temos a liberação de insulina. Então, a absorção da refeição aumenta a glicose, aumentam ácidos graxos, aumenta aminoácidos no plasma. Então, se não houver a liberação de insulina, aumenta a quebra de gordura, diminui o armazenamento de gorduras, aumentam os ácidos graxos no plasma, temos aqui perda de tecido, e aumenta a produção de cetonas. Então, vai levar a uma acidose metabólica, que leva a um aumento da ventilação, acidificação da urina, aumento do potássio no sangue.
E se for muito destacado, pode levar a coma ou morte. No caso aqui, diminui a glicose, a utilização da glicose, diminui a entrada da glicose, né? O cérebro interpreta como jejum, que está faltando alimento para o cérebro, então há um aumento da fome, né? Diminui a entrada de aminoácidos nas células, aumenta a quebra de proteína, aumenta aminoácidos no plasma, perda de tecido, hiperglicemia, excede o limite, o limiar para a perda de glicose. Ou seja, se a quantidade de glicose no sangue é muito alta, a pessoa começa a perder. Então temos aqui uma glicosúria, começa a perder glicose pela urina. Aumenta então a quantidade de urina produzida por causa disso, né? Pode levar a desidratação, sede, então dá polidipsia, uma vontade muito grande de beber, aumenta a secreção de hormônio antidiurético para tentar salvar um pouco de água pela urina, diminui a pressão sanguínea, diminui o volume sanguíneo e a pressão sanguínea. Pode haver tentativa de compensação pelo Centro de Controle Cardiovascular. Se a compensação falhar, teremos uma falha circulatória e pode levar à morte, né? Então isso pode ocorrer com a falta de insulina. Ações do glucagon, que é produzido pelas células alfa do pâncreas. No carboidrato tem a ação contrária da insulina, aumenta a glicemia. Ativa a fosforilase, promove a quebra do glicogênio hepático para poder ter glicose disponível. E aumenta a gliconeogênese no fígado. Nos lipídios, em altas concentrações, o glucagon aumenta os ácidos graxos no sangue e ativa a lipase nas células adiposas e reduz o armazenamento de gordura no fígado. Secreção de glucagon aumenta com diminuição da glicemia, aumenta aminoácidos no sangue, a mesma coisa que a glicose, aumenta aminoácidos no sangue. E o exercício para evitar a redução da glicemia. Então aqui nós temos uma representação de três diferentes horários de alimentação, tá? Às 8 da manhã, no meio-dia, entre aqui mais ou menos 5 da tarde, né? Então vejam aqui, após cada refeição, nós temos um aumento dos níveis de glicose. E depois eles começam a diminuir. Aqui aumenta de novo, começa a diminuir, aumenta de novo. Depois, durante a noite, já não come, então vai diminuindo lentamente. Cada vez que aumenta a glicose, aumenta a liberação de insulina e diminui um pouco a de glucagon. À medida que vai diminuindo a liberação de insulina, certo? E aumenta um pouquinho de glucagon. E aqui temos de novo, que é outro aumento, assim por diante. Nesse esquema temos aqui o seguinte, um aumento da glicose plasmática leva a uma estimulação das células beta do pâncreas, liberação de insulina, e inibe as células alfa que produzem glucagon. Aumenta a insulina, age no fígado, promove glicólise, um aumento da glicose, aumento da glicogênese, formação de glicogênio e aumento da lipogênese. Músculo, tecido adiposo e a maioria das outras células. Aumenta o transporte de glicose, isso leva então a uma diminuição da glicose plasmática. À medida que a glicose plasmática vai diminuindo, temos então uma retroalimentação negativa, e aí temos estimulação novamente das células beta do pâncreas. Se a glicose plasmática diminuir, vai acontecer o quê? Inibe as células beta de pâncreas, diminui a liberação de insulina e no músculo tecido adiposo, então temos a liberação aqui de lactato, piruvato, aminoácidos, ácidos graxos. Células alfa do pâncreas aumentam a liberação de glucagon, que vai promover então a glicogenólise, gliconeogênese e, se for uma hipoglicemia prolongada, a liberação de cetona, né? Aumenta então, isso aqui leva a um aumento da glicose plasmática para fornecer energia para o cérebro e alguns outros tecidos periféricos. Retroalimentação negativa, ou seja, à medida que vai aumentando a glicose plasmática, vai inibir então as células alfa do pâncreas. Somatostatina, vocês já viram lá na primeira aula de sistema endócrino, é um hormônio inibidor da liberação do hormônio de crescimento, mas que é liberado no hipotálamo. Mas aqui também é liberado no pâncreas e tem uma ação parácrina, uma ação local. Fazendo o que? Inibe a secreção de todas as células da idiota de Langerhans, ou seja, diminui a liberação de tanto de insulina como do glucagon.
No trato digestório também inibe a atividade, ou seja, inibe a absorção, secreção e motilidade. E ela é secretada quando aumenta a glicose e aminoácidos no sangue. Então, para quê? Para diminuir a velocidade de absorção e aproveitamento de nutrientes. Tá? Para não aumentar demais os níveis tanto de glicose como aminoácidos no sangue.